Bom, precisamos conversar sobre as últimas notícias do Santos, né? Escalação do Santos Futebol Clube para amanhã, o jogo contra o Mirassol, jogo importantíssimo em Mirassol, contra um time muito bem treinado. Kleber Xavier preparou o time e eu já adianto, gosto bastante, vamos falar sobre isso no vídeo. Vamos falar também sobre a questão do Furt, vou começar inclusive com isso, mas não antes de avisá-los que amanhã, como tem jogo, 18h30, assim que a bola parar de rolar, tem live aqui nesse canal. Eu aparentemente resolvi o problema de colocar os comentários de vocês na tela, tipo agora aqui, ó, o comentário do Futeboteco aqui que eu fiz de teste, eu consigo subir os comentários de vocês, muito mais legal do que eu ficar aqui com a cabeça baixa lendo no celular o tempo todo, né, falando o nome das pessoas, é muito mais legal quando se coloca os comentários. Então eu agradeço todo mundo que teve paciência na última live, que mandou seu superchat, mas agora quem eventualmente tiver o seu comentário lido, certamente terá sido mostrado na tela se tudo ocorrer como eu espero que ocorra. Lembrando nada, fazer um anúncio aqui importante. Quem for membro amanhã vai ter prioridade nos comentários. Mas como assim membro, Rodolfo? Pois é, acabo de lançar o clube de membros desse canal com 3 categorias diferentes, a categoria bronze, a prata e a ouro. Assim que eu atingir os primeiros 100 membros aqui no canal, independentemente da categoria, eu irei prontamente me predispor a fazer uma live e um vídeo exclusivo toda semana, sem falta, para os membros, independentemente, de novo, da categoria que esse membro esteja inscrito. Batemos 100, vídeo toda semana exclusivo, tanto pode ser de vários temas, respondendo perguntas de vocês e as lives com participação de vocês. Quero muito conversar com vocês, mais do que produzir um conteúdo geral, eu quero trocar ideia com vocês. Então, batendo 100 membros, se você quiser já se tornar membro, cola aqui no link aqui embaixo, seja membro. Eu vou deixar um link na descrição também para que você se torne membro, porque eu sei que tem alguns aparelhos de celular, esse, por exemplo, aqui, essa coisica desse iPhone aqui, quando a gente está assistindo lá, não aparece o botão, por algum motivo absurdo não aparece o botão para se tornar membro. Então, se for o teu caso, coloca lá na descrição que você vai ver o link para se tornar membro aqui do canal. Vai ter uma série de possibilidades que a gente vai poder fazer e eu espero poder estar com vocês ao longo dos últimos tempos, né? Decidi fazer essa adesão agora, muito por conta de uma conversa que eu tive ontem com o VH, lá do canal do Ademir Quintino. Até abri aqui para vocês. Eu não costumo muito abrir essas conversas que eu tenho particulares com amigos meus na imprensa, enfim, ou que produzem conteúdo brilhantemente, como é o caso do VH. Mas ele falou, cara, numa onda dessa que você foi muito atacado, etc e tal, né? Muita gente se voltou contra você por conta de comentários que você fez no passado, comentários que, bom, enfim, as pessoas escolhem entender, interpretar mal, ou elas escolhem ser muitas vezes cruéis, né? De dizer que você está torcendo para o rebaixamento, que você torce contra o Neymar, que você é um hater do Neymar. Muita gente se voltou contra você, incapaz de interpretar os seus vídeos, então foca em quem gosta. Foca em quem respeita, em quem entendeu, em quem gosta de te acompanhar. Fideliza quem tenta te acompanhar de uma maneira legal. E como a gente faz isso? E aí eu pensei, clube de membros, cara, uma maneira de quem gosta do meu trabalho poder me ajudar aqui a continuar por mais tempo na plataforma. É um canal muito novo, né? Esse canal aqui vai completar 3 meses daqui a pouco. Então, e já é um canal, né, com tantas visualizações ao longo do tempo, desde quando ele começou. Então, quem gosta de mim, se dá uma clicada no clube de membros aqui, vê os planos, vê o que te apetece mais, o que você vai ganhar em cada categoria, o que te serve mais. E eu tenho certeza que nem que seja o plano mais baratinho ali de R$7 para você fazer parte da comunidade, se você puder, vai me ajudar muito, fechado? Então, dado o devido recado, vamos falar a respeito da questão do Julio Furt. Tô com os números aqui na minha tela, lá no Twitter do Lucas Mussetti, deixa eu ver aqui, ele colocou os números. Deixa eu só pegar aqui, eu acho que foi, né? Acho que foi aqui, ó. O acordo com o Furt é de 3,5 milhões de dólares por 30 meses. O Santos tem que pagar 30 parcelas de 647 mil reais, totalizando quase 19,4, quase 20 milhões de reais. É o que o Santos deve ao Furt. Olha o tamanho do buraco que o Santos se meteu com esse jogador.
Os salários totais até o fim do contrato, em dezembro de 26, totalizavam 4 milhões de dólares. O Santos conseguiu abater esses 500 mil dólares. E também a possibilidade de um pleito na FIFA. E não só essa possibilidade, mas uma possibilidade interna de impeachment. O Estatuto do Santos hoje é muito claro com relação a atrasar salário de jogador. É impeachment automático. Eu tenho certeza que isso não seria cumprido, tá? Já tinha criticado isso aqui antes, porque nada contra o Marcelo Teixeira, em termos de estatuto, é cumprido contra os outros, né? E com razão. Agora, contra ele, nada acontece, porque ele tem, ó, todo mundo come na mãozinha dele, essa é a verdade. Então, mas ainda assim, teria essa brecha. E outra, gente, o que eu tenho a dizer sobre isso aqui é que, embora o próprio Marcelo tenha cometido um erro brutal na renovação do contrato do Furt, erro esse que é justificável, a gente não pode também ser aqui filho da puta, né? A gente não pode aqui também ser engenheiro de obra pronta. O Furt, naquele ano de 2023, quando o Santos é rebaixado, ele para muitos era o centroavante ideal para 2024. Então o Santos contava com ele. O que o Santos fez, já que ele contava com ele? O Marcelo Teixeira não tinha condição de pagar o salário do Furt naquele momento, porque o salário do Furt era 350 mil de salário, ele ganhava outros 350 mil de imagem e ele ganhava uns cento e poucos mil ali de luvas diluídas no contrato, que não caía necessariamente no mesmo dia do salário. Eu coloquei isso na época no meu Twitter, que eu tive acesso ao contrato, tinha uns pagamentos com umas outras datas estipuladas, mas ele ganhava em média ali mais ou menos 750 mil reais. O Marcelo falou: olha, eu não tenho condição de te pagar isso, então eu vou te pagar, eu não vou te pagar a sua imagem, nem as suas luvas esse ano, fico te devendo pro ano que vem, esse ano pago só o seu salário e a gente, em troca disso, renova o teu contrato por mais um ano nesses moldes, então você vai ter mais um ano para receber. O problema é que o Furt jogou muito mal em 2024, ele começou a ter problemas no pubs e ele, assim, acabou como jogador e o Santos ficou a ver navios. Então, assim, o Marcelo Teixeira tem culpa de ter renovado com o Furt? Tem culpa, mas ali talvez eu tivesse. Então a gente tem que ser justo também. A crítica, quando a gente tem que fazer, a gente tem que ser correto na crítica. Muita gente ali achava que o Furt para a Série B era mais do que o suficiente para jogar pelo Santos, e não foi. O cara se machucou, não jogou absolutamente nada, e o Santos teve, na centroavança ali, vários jogadores, né? Teve aquele Wendel Silva, que, nossa, não deixou saudade nenhuma. Teve o William Bigode jogando nessa posição de vez em quando. Foi muito difícil pro Santos essa posição de camisa 9, como vem sendo também, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, esse ano. Quem pode resolver é o Neymar, por incrível que pareça. Mas o fato é, gente, que se a gente for fazer uma conta de padaria aqui, 647 mil, né, por 2 anos que o Santos vai pagar pro Furt, vamos arredondar para 650 mil. O David Washington ganha quase 900 mil. Então, vamos, continha de padaria aqui, rápido. Calculadora, eu sou péssimo de matemática, meu negócio é humanas, então vamos lá. 650 mil mais 900 pau do David Washington. Só aí é 1,5 milhão de salário, tá? Mais 1,5 milhão de salários do Tiquinho Soares. Isso significa que com 3 centroavantes, um que foi embora, teve seu contrato rescindido. Outro que veio emprestado com muita pompa. Vamos combinar? Eu também teria trazido o David Washington. Rodolfo, você teria pago 900 mil pro David Washington voltar? Talvez. Se o David Washington jogasse a bola que eu esperei que ele fosse jogar, eu acho que ele valeria esse valor. Não valeu. Então, assim, é outro erro da gestão até aqui, porque o David Washington, de repente, pode recuperar o seu melhor, acho difícil, e, de alguma maneira, retribuir esse valor que ele ganha, mas é um erro que também eu acho que passa. Tiquinho Soares, você traria? Eu sei que a maioria do torcedor santista vai falar: eu traria. Eu já não traria. O Santos pagou 3 milhões de euros na contratação, que dá 3 milhões de euros, vamos colocar vezes 6, eu acho que tá mais do que 6, né? Mas vamos colocar 6 aqui, dá mais ou menos 18 milhões de reais. 18 milhões de reais que o Santos vai ter que pagar. Esses 1,5 milhão estão diluídos os valores também de luvas que o Tiquinho vai receber. Então, o Botafogo
abateu 18 milhões do que tinha que pagar para o Santos na negociação do Jair. O Santos deixa de ganhar 18 milhões, se bem que também, né, cara? O Botafogo não paga ninguém, então nem sei quando que o Santos ia ver a cor desse dinheiro também. Mas fato é que eu não abateria esse valor para trazer o Tiquinho. Por quê? Por que eu não abateria? Porque eu acompanho futebol, gente. O Tiquinho foi muito bom no Botafogo há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. O ano passado do Tiquinho foi tenebroso. Ele chegou a ser terceira opção no Botafogo. Ele perdeu espaço para o Igor Jesus, aí imediatamente virou reserva. Depois, quando o rapaz lá que está no Atlético Mineiro, que era o ponta, o Júnior Santos, voltou, e aí era um outro elenco que já tinha o Almada, já tinha o Savarino, etc e tal, jogando aberto. O Júnior Santos, o técnico Arthur Jorge, colocou ele como reserva automático do Igor Jesus. O Tiquinho virou o terceiro centroavante. Como que um cara que vira terceiro centroavante que não tá jogando nada é a solução pro Santos? Aí ele fez uns golzinhos de cabeça de escanteio no Campeonato Paulista e respeita o Tiquinho. O Tiquinho é fraco. Não é que ele é fraco, ele foi muito bom jogador. O Tiquinho do Porto era um senhor jogador. O Tiquinho do primeiro ano do Botafogo, senhor jogador. O Tiquinho daquele jogo do Botafogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, o senhor jogador. Tiquinho de hoje não consegue aguentar. Por que que o David Washington, mesmo mal, jogou contra o Flamengo? Porque aquele papel que o David Washington fez, deixar o Neymar como último homem e vir aqui baixar na segunda linha para marcar, por mais que ele não tenha jogado nada bem tecnicamente, esse papel o Tiquinho não faz. Não tem a menor condição física de fazer. Eu acho que Tiquinho e Neymar só vão jogar juntos nesse campeonato num jogo ou em dois cenários. Um cenário que seja um adversário que vai vir para só anular o Santos, então você vai precisar de defender com menos gente, e aí um homem na área mais fixo, você vai ter bola aérea e ele pode sobrar uma bola e ele empurrar. Ou num cenário de desespero. Não vejo o Tiquinho Soares fazendo dupla com o Neymar. Não vejo. Porque você tem o Roleiser por trás também, não vai funcionar. Então hoje o Santos, com esse salário do Furt, que vai ter que pagar por 2 anos, com o David Washington, que é até o final desse ano emprestado, e com o Tiquinho, que são 3 anos, 1,5 milhão por mês, que é o salário mais as luvas, cara, o Santos está pagando 3 milhões de reais para 3 centroavantes que nenhum joga. Quem vai jogar, daqui a pouco vamos falar de estação, é o Neymar de 9. 3 milhões por mês. De novo, Furt. Eu teria feito um plano parecido com o que o Marcelo Teixeira fez para tirar as contas de 24, que era de Série B, as receitas menores, jogar para frente. Você tem um jogador que você achava que ia dar resultado e não deu. Beleza, acontece. Inclusive eu acho que esse acordo aqui é bom. Evita transfer ban, paga em real, tira uma coisa que tinha no contrato, que era que o Furt ganhava dinheiro atrelado ao dólar. E agora não, as parcelas serão em reais, elas não serão modificadas de acordo com o dólar. Então o acordo aqui eu acho que é bem ok. Você errou lá atrás, você corrige o erro, é assim que tem que ser. Corrigiram o erro e corrigiram o erro bem aqui. Mas não deixa de ser absolutamente triste ver o Santos pagando 2 anos de um contrato para um jogador que não fez nada pelo clube, fez uns golzinhos lá em 23 que foram importantes, mas que no frigir dos ovos não salvou o Santos do rebaixamento. Um jogador que não entregou nada para o clube. Nada. E o Santos tendo que pagar 20 milhões de reais para esse cara ao longo de 2 anos. Tiquinho Soares, 3 anos de contrato. O Santos tem que achar um clube para esse cara nos Emirados Árabes urgentemente. Como é que paga 1,5 milhão para um cara que é a terceira opção? Porque se o David Washington é a segunda, quando o Roleiser não jogou, e amanhã quem vai jogar é o Neymar, ele já virou terceira. E tem um moleque por trás que é quarta, que tinha que ser pelo menos a terceira, que é o Luca Meirelles, que o Santos o Kleber não consegue lançar porque o Tiquinho tá na frente. Além de tudo, tá tirando espaço do moleque e ganhando 1,5 milhão por mês. Tem que ser negociado imediatamente. Imediatamente. Entendeu? Mas assim, elenco mal montado. Então, com tudo isso, 3 milhões, sabe quem ganha menos de 3 milhões e tá no banco do Cruzeiro, não joga? O Gabriel. O Marcelo Teixeira deu entrevista, não podemos fazer esse movimento. E eu fui contra trazer o Gabriel na época também, pela questão futebolística. Acho que o Gabriel tava mal há muito tempo.
Também não justificaria um contrato como esse que o Cruzeiro deu, tanto que o Cruzeiro deve ter se arrependido, porque o Gabriel não entregou nada até agora. O artilheiro do Cruzeiro é o Caio Jorge, estava outro dia aqui com a gente. Esse sim, no auge da forma física. O Gabriel, não sei, cara, 28 anos, não sei o que aconteceu com ele, velho. Pra ele simplesmente desaparecer do cenário do futebol brasileiro nos últimos 2 anos, como ele desapareceu. Mas, de repente, dentro daqui de casa, menino da vila, jogando com o Neymar, e o cara não poderia ser diferente. Ganha menos do que esses 3 milhões aí. Então, assim, eu tô citando um exemplo, mas com 3 milhões, se você separa essa grana pra trazer um centroavante, você traz o centroavante. O cara. O cara. E o Santos tá pagando 3 milhões pra 3 centroavantes que não jogam. De novo, tem que entender as circunstâncias. O único aqui que eu não teria trazido de hipótese alguma é Tiquinho Soares. David Washington eu apostaria. Apostaria errado, mas apostaria. Né? O Furt apostaria errado, mas apostaria. Erraria nas duas também. Mas enfim, eu não sou pago pra isso, né? Eu não sou pago pra isso, eu não estudei pra isso, eu não sou scout. Não sou nada disso, eu sou um jornalista que entende de futebol, procura entender de futebol, acha que entende, né? Brasileiro todo mundo acha que entende, mas que acompanha há muitos anos, que tem certo conhecimento, mas eu não tenho as mesmas ferramentas que esses caras de scout têm para analisar. Então esses caras não podem errar. Né? O cara que tá com a caneta que não pode errar. Né? Então assim, é difícil. No fim do dia, essa é a realidade do Santos. E agora falando sobre escalação, precisamos aqui falar sobre o time que vai jogar de novo, recorrendo ao Twitter do Mussete. O time que treinou hoje foi Gabriel Brazão, Escobar, Basso, Luan Pérez Souza, Tomás Inconza, Rafael Barreal e Guilherme Roleiser e Neymar. É o mesmo time que enfrentou o Flamengo, com a exceção do Roleiser no lugar do David Washington e o Neymar mais avançado. Bom, Ney de falso 9, ele diz aqui. Pergunta que eu falo, será? Contra o Botafogo ele de fato jogou de falso 9. Contra o Flamengo ele jogou muitas vezes, algumas vezes ele alternou como um falso 9, é verdade, fez várias jogadas no meio de campo como um falso 9, um cara que sai, mas outras tantas vezes ele jogou como um 9, o gol é um gol de 9. Né? Não deixa de ser um falso 9, porque o falso 9 é aquele jogador que aparece como um 9, mas também sai da área e pode fazer a função como meia. Quem fazia isso brilhantemente no Liverpool era o Roberto Firmino. Quem fazia isso brilhantemente no Santos, naquela campanha finalista de Libertadores em 2020, Caio Jorge, artilheiro do campeonato. Ele era um falso 9, ele não era um centroavante. Muitas vezes ele vinha buscar a bola como um 10 e quem afunilava como atacantes eram Soteldo e Marinho, e ele fazia esse trabalho que confundia as defesas brilhantemente. Sou fã desse rapaz que tá fazendo todo o sucesso merecido lá no Cruzeiro. Era pra estar na Europa se não tivesse tido problema com lesão gravíssima, ligamentar na Juventus, nos times que ele passou, enfim, é um jogadoraço e que daqui a pouco vai pegar a seleção, tenho certeza disso. Tanto ele como o João Pedro e eu acho que o Marcos Leonardo são centroavantes hoje que merecem ser convocados. Caras, inclusive, que vão ser rivais do Neymar, porque acho que o Neymar, desse final de carreira dele, vai acabar jogando nessa posição. Acho que tem tudo a ver com a questão rítmica do Neymar hoje, a questão do corpo do Neymar hoje, como o corpo dele responde. Eu acho que tem muito mais a ver essa posição do que propriamente um camisa 10. Bom, de novo, né? O Kleber Xavier escala o time muito bem, não tem muito o que falar. O time jogou muita bola contra o Flamengo defensivamente, mas agora é um jogo diferente, tá? Tô aqui eu errando a tela. Tenho que me acostumar com esses botõezinhos. É um jogo que o Santos vai ter mais a bola do que teve contra o Flamengo. Eu não tenho dúvida disso, que o Mirassol vai entregar muito mais a bola. É um jogo que o Mirassol tem um jeito de atacar diferente do Flamengo, do que é muito bola no chão. O Mirassol é muita ligação direta, muita jogada pela lateral, muita bola aérea. O Flamengo cruzou pouca bola na área do Santos, as que cruzou o Santos foi bem, mas teve uma, por exemplo, que uma bola parada que o Danilo cabeceou sozinho e o Brazão fez uma linda defesa no primeiro tempo. Então é um outro estilo de jogo, um tipo de jogo que o Santos vai ter que ser mais criativo. É um tipo de jogo que vai exigir
mais desse time do ponto de vista que o próprio Kleber Xavier criticou nas coletivas dele antes da parada, que ele dizia que precisava melhorar, que era o setor ofensivo. Jogadas ensaiadas, criatividade, porque não pense que o Mirassol vai ceder muitos contra-ataques, mesmo jogando em casa. Eu acho que vai ser um jogo muito físico, muito truncado, pelo menos o campo de Mirassol costuma ser muito bom, vamos ver se vai estar nessa qualidade, mas o campo lá costuma ser muito bom. Bom também que o jogo não vai ser tão cedo, 18h30, o sol já vai ter ido, então fisicamente, para o Santos que vem de um jogo desgastante contra o Flamengo em termos físicos, vai ser muito legal, mas é a melhor escalação possível do Santos hoje, né? Como é que eu gostaria muito de ver um meio-campo com o William Arão e Zé Rafael, mas como é que tira o Rincon depois da partidaça que ele fez contra o Flamengo? Então é isso, o Santos vai a campo com o Escobar improvisado na direita, porque novamente jogou demais, tomou conta dessa posição nos jogos que ele fez, nos 3 jogos que ele fez. Botafogo, o primeiro tempo contra o Fortaleza, que o Santos não toma gol quando ele tá jogando por ali, e contra o Flamengo. Então assim, não tem como tirar o rapaz. O Souza, depois da partida que ele fez, não tem como. As zagas conseguiu, finalmente o Santos achou uma dupla que se complementa e que tá muito bem treinada na mão do Kleber. Então é o time que hoje, parece que o Kleber finalmente achou um time. Eu acho que pode ser um time que pode ser modificado ao longo do campeonato, muito principalmente a partir da janela. Vamos ver como o Santos se movimenta, se o Santos consegue trazer um ponta, principalmente se for um meia-direita para ser titular, ou se o Robinho vai acabar tomando essa posição do Barreal com o tempo e o moleque vai brilhar e vai cortar etapas. O Guilherme vai ser titular até o fim do campeonato. O Santos vai contratar alguém melhor, cogitou lá o Brian Rodrigues, que eu sinceramente prefiro o Guilherme. Mas enfim, o que o Santos vai fazer, né? Fato é que jogadores vão tomar cartões, jogadores vão se machucar, o time vai se modificar, o Campeonato Brasileiro é muito longo, mas o time para hoje, para julho, no momento que tá, não tem time melhor, na minha visão, do que esse a ser escalado. Com o Rolezer tendo liberdade junto com o Neymar, em termos de criatividade, quanto mais entrosamento esses dois ganharem jogando mais próximos, vai ser mais difícil para as defesas. Você tem ainda o Guilherme e o Barreal chegando pelo lado, que são jogadores que se não são muito do drible, e não são, eles têm boa finalização de média e de curta distância. Então assim, é um time que eu acho que é promissor para esse jogo, mas não significa que porque ganhou do Flamengo vai ganhar, né? Não significa. O que eu quero dizer é que depois de um começo de trabalho bastante complexo do Kleber Xavier, pegou uma terra arrasada absurda do senhor Caixinha, que não é técnico de futebol, né? Nesse nível de Série A de Brasileirão, não é. Ou pelo menos nesse nível de times do tamanho do Santos, para mim não é. Finalmente ele conseguiu encontrar um esqueleto. Finalmente, demorou um pouquinho, ele fez várias tentativas até meio absurdas, né, de testar zagueiros na lateral e etc e tal, enfim. Agora finalmente ele parece que encontrou um time e eu acho que é isso. Vamos ver como é que o Santos se porta, vamos ver como é que o Santos está preparado fisicamente para essa partida depois de ter se desgastado. Eu acho que esse jogo ia ser muito melhor se acontecesse no domingo ao invés do sábado. Mas como o Santos teve tempo para se preparar fisicamente, treinar, teve uma intertemporada, eu espero que pelo menos nesse aspecto isso faça efeito. Porque vai ser um jogo muito físico. Mas a gente tem que ter na cabeça que é um jogo difícil e que não é porque ganhou do Flamengo que vai ganhar. Vamos ver, vamos analisar, mas gosto do trabalho do Kleber até aqui, tenho elogiado bastante. Para mim ele acerta de novo na escalação. Acertou em todas as substituições no jogo contra o Flamengo. Vamos ver se ele vai acertar no que o jogo pedir, se ele vai ter essa leitura de entender o que o jogo vai pedir, como ele teve no jogo contra o Flamengo. E vamos ver como que vem esse Mirassol, qual vai ser a postura tática desse Mirassol, que para mim foi muito elogiado pelo meu sócio Felipe, que tem o canal lá dele do Palmeiras, né, o canal do Felipe Oliveira, e elogiou muito o Mirassol, principalmente do ponto de vista defensivo. Falou que o time foi muito bem defensivamente. Então não pensemos que vai ser um adversário fácil. Não vai. E é um adversário desses que o Santos, se o Santos quiser alçar novos voos no Campeonato Brasileiro, é esse tipo de adversário que o Santos tem que vencer. O Santos saiu de casa para pegar o Vitória, ganhou. O Santos saiu de casa para pegar o Fortaleza, que tá mal, ganhou.
O Mirassol não tá mal como o Vitória e Fortaleza, mas é um adversário plausível, acessível, que assim como o Santos também veio da Série B. E tem um elenco muito mais barato do que o Santos, muito inferior tecnicamente do que o Santos. Então, isso dá pro Santos uma obrigação de ganhar? Quando a gente olha pra tabela, não. Mas quando a gente olha pra plantel, sim. No futebol brasileiro, jogo é jogado. Cada jogo é jogado. E eu acho que vai ser um jogo ou pra gente se empolgar de vez, ou um jogo pra gente botar o pezinho no chão e falar, pô, tá ainda longe da gente se tornar esse time que a gente acha que a gente pode ser. É jogo a jogo. Estarei aqui no pós-jogo com vocês na live. Por favor, de novo, se vocês puderem, tornem-se membro aqui do canal, membros aqui do canal. Eu vou agradecer demais. É uma maneira de vocês ajudarem diretamente com o meu conteúdo. Mas se você não tiver essa possibilidade, não tem problema. Se inscreva, deixa seu like e hype esse vídeo, que isso também é muito importante. Fechado? Voltaremos aqui então amanhã no pós-jogo. Espero vocês. Um grande abraço e até lá.